falando que se ele achar essa mulher, ela vale muito mais do que rubis. Você é valiosa para o Senhor, amém? Seu valor excede a de rubis. Você já viu um rubi? Já viu uma coisa linda, um rubi? Depois você pesquisa em casa, coloca lá rubi, e olha que coisa mais linda. E quando Deus olha para você, ele vê uma coisa mais linda ainda do que um rubi. Amém? Você é precioso para o Senhor. Amém? Você é precioso para o Senhor, Sérgio. Amém? Você vale muito mais do que um rubi. A Márcia que tirou a sorte grande, né? Diz assim a palavra do Senhor. Ó, Provérbios 31, versículo 11, que é o que nós vamos estudar nessa tarde. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Amém? Fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor, como é precioso a Tua palavra, Senhor. Tua palavra diz que ela chega até o mais profundo da nossa alma, Senhor. Aonde nenhum bisturi chega, a um lugar que nenhuma mão humana chega. Mas a Tua palavra chega, Senhor. E é isso que nós desejamos nessa tarde. A Tua palavra tocando o nosso coração, Pai. Tu sabes como cada um saiu de casa hoje. Tu sabes as aflições, os tormentos, Senhor. Tu sabes e Tu contemplas, Pai, porque os Teus olhos estão sobre nós. E agora, Senhor, o nosso coração está aberto para a Tua palavra. E nós desejamos que o Senhor toque no nosso coração, naquela ferida, curando aquela lágrima, aquele choro, coisas que somente a Tua palavra pode fazer. Toca a nossa alma, Senhor, que saiamos daqui transformados, que saiamos daqui com um novo objetivo, com uma nova visão, que saiamos daqui cheios de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti. Por isso, Senhor, nos abençoa neste momento. Amém, Senhor. Amém. Essa mulher, a mulher virtuosa, ou a mulher exemplar, ela é digna de confiança. O coração do seu marido confia nela. Eu costumo falar que dentro de casa não existem máscaras. Você já viu alguém em casa pedindo licença? Só as crianças que a gente ensina, né? Mas é normal isso? Cheio de 9 horas dentro de casa? Não, dentro de casa você chega, tira o chinelo, coça a frieira, joga as coisas, né? Tem gente que chega em casa, coloca a blusa de um lado, calça de outro e chinelo para um lado, porque você está em casa e você está à vontade. Então, dentro de casa não existe máscara. Dentro de casa não é aquilo, você está mal, está ruim e ainda coloca um sorriso no rosto. Não, isso a gente faz fora de casa. Quando alguém pergunta, você está bem? Por educação, normalmente o que você fala? Eu estou bem. Está com uma dor lascada, mas eu estou bem. Dentro de casa, você está bem? Não, está doendo. Eu estou com dor de cabeça, eu não estou bem. Dentro de casa não existem máscaras. Então, para essa mulher conquistar a confiança do marido, uau, não é fácil. Não é. Porque dentro de casa, nós mostramos quem realmente nós somos. E se o marido conseguiu confiar nela, é porque ela é digna de confiança. Você é confiável? Você é digno de confiança? Essa é a nossa pergunta dessa tarde. Porque a confiança, ela reflete maturidade. E a maturidade reflete responsabilidade. Isso me mostra que essa mulher era responsável. Ela era madura. E o que é uma pessoa madura? É uma pessoa que sabe tomar decisões. O imaturo é aquele que toma decisão por sua própria vontade. Deu vontade. Mas ele não está vendo as consequências, não está vendo o que vai acontecer, mas deu vontade. Esse é o imaturo. É aquele que não pensa no amanhã. Agora, aquele que é maduro, ele é responsável. O desejo de Deus para nós, assim que a gente tem um encontro com Deus, é que a gente cresça. Tanto é que a palavra diz que a gente tem que ter a estatura de Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. Nós temos que chegar até onde Ele chegou.
Assim como ele viveu nessa terra, ele fala, olha, você consegue viver nessa terra. Tanto é que existem 4 evangelhos falando da vida dele, mas existem depois 13 cartas do apóstolo Paulo nos ensinando como crescer, como viver essa vida. E lá está registrado tudo. Como você se relaciona com um amigo, como você relaciona com o chefe, como você educa filhos, como você lida com seus pais, lá está registrado tudo. E assim como Jesus viveu, nós também podemos viver e viver uma vida em vitória. Amém? A palavra nos garante que nós podemos viver de glória em glória, de vitória em vitória. Essa é a garantia. Mas para isso a gente precisa amadurecer, crescer. E o crescimento não é assim, não é instantâneo. Deus permite situações, Deus permite coisas que aconteçam na nossa vida para gerar esse crescimento. Olha como Deus é lindo. Esse final de semana a gente está vendo sobre injustiças. Como reagir de forma positiva diante das injustiças. E aí a gente se pergunta, mas por que a gente passa por injustiças? E aí a Neia, ela justamente abriu o culto com esse versículo de Mateus capítulo 5. Olha, você vai ser perseguido. Mas por que você vai ser perseguido? Para glorificar o nome do Senhor. O Senhor deseja que através dos nossos sofrimentos gere em nós maturidade. O Senhor deseja, através das nossas dores, das nossas lágrimas, gerar em nós mais intimidade com Ele. Porque a gente sozinho, a gente não consegue viver essa vida. Eu até costumo dizer, olha, sem Jesus, com Jesus está difícil, imagina sem Ele. Eu falo isso muito para o meu cunhado. Meu cunhado está desviado. Eu falo para ele, olha, com Jesus já é estreito o negócio. Eu fico imaginando a sua vida sem Jesus. É pior ainda, viu? E ele concorda comigo. Mas qual é o alvo de Deus? O alvo de Deus é que a gente cresça, que a gente amadureça. A vida cristã é uma caminhada. E hoje nós temos que ser melhor do que ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Esse é o meu alvo. Esse tem que ser o nosso alvo. Então aí vem a maturidade. Vem esse crescimento. E isso mostra que nós somos responsáveis. E se somos responsáveis, somos confiáveis. Confiável, como essa mulher era plena de confiança. A maturidade, ela faz com que a gente pense nas consequências das nossas ações. Quando uma pessoa chega nessa maturidade, ela consegue pensar, não, se eu fizer isso hoje, amanhã, quem sabe eu vou me dar mal. Isso significa que ela é madura. Por exemplo, né, uma ação. Se você não estudar, a gente estava até conversando antes do culto, né? Se não estudar, você vai conseguir passar naquela prova? Alguém aqui já passou numa prova sem estudar nada? Alguém já conseguiu? Ou teve que ralar muito para depois conseguir uma boa nota? Ou quase raspando? Então, se eu não estudar, qual vai ser a consequência? Eu não vou passar. A gente tem músicos aqui no nosso meio. Tem que estudar, não tem? Todo dia? Não tem que estudar? Né, Gabriel? Já ouvido da mãe, né? Tem que estudar todo dia. Se não estudar, vai fazer bonito aqui em cima? Não, vai fazer feio. Não vai saber. Então, se não estudar, não vai passar. Se eu não me alimentar, o que vai acontecer comigo? Vai cair duro. Se não se alimentar, o que vai acontecer? Vai ficar mais magrinha e vai parar no hospital para tomar soro também, viu? Tem que se comer, e comer da maneira certa, mas tem que se alimentar. Se eu parar de me alimentar, a consequência qual é? Eu vou passar mal. Uma ação, eu não escovo os dentes. O que vai acontecer comigo se eu não escovar os dentes? Vou parar na dentista, vou gastar um dinheiro lascado na dentista. Por causa de uma ação. Por isso que a gente fica no pé dos filhos. Vai, escova. Já escovou antes de dormir. Porque a gente sabe que lá na frente vai gastar um dinheirão. É assim ou não é? Não é? Aí chega uma época que perde todos os dentes. Aí não tem mais salvação. Mas qual é a sua ação hoje? Você tem que escovar. Porque senão vai ter uma consequência. Se você não pagar suas dívidas, o que vai acontecer com você?
Você tem o seu carnezinho lá do seu carro. Se você não pagar aquele carnezinho abençoado, como diz o pastor Luciano, aquele travesseiro, de tanta prestação que é. E aí, o que vai acontecer com o seu carro? Vai ser apreendido. Então, toda ação que nós temos tem consequências. Aquele que é maduro, ele olha para a ação e fala, se eu não fizer ou se eu fizer, vai acontecer alguma coisa. Agora, o imaturo, ele não pensa, ele vai na onda, ele vai, como todo mundo vai. Outra ação. Se eu tiver a ação de sexo fora do casamento, antes do casamento, o que vai acontecer? Um bebê lindo daqui a 9 meses, coisa fofa. Claro que acontece a gravidez. Não pensa que bebê se faz como? Sentou no lugar quente. Vai, isso aí adianta. Esse é o tempo da Maria, viu? A Maria, esses tempos atrás, ela me contou. A gente estava conversando e ela falou assim, Rose, a primeira vez que eu beijei, eu pensei que eu estava grávida. Mas eu chorava, porque ninguém tinha me explicado. Eu digo, Jesus, inocência. Mas isso também há 60, 70 anos atrás, Maria, né? 70 anos atrás, isso? Mais ou menos? Não, 60? Mais? Menos. Há 50 anos atrás. Novinha a bichinha, tchê, 95. 85, aliás. 85. Então, se a ação for essa, é claro que vai ter uma consequência. Se eu usar drogas, é claro que a consequência vai ser a destruição. Então, tudo o que eu faço vai ter uma consequência. Aquele que é maduro, ele pensa, ele age mediante o que vai acontecer com ele. E a confiança é o resultado final da maturidade. E a confiança vem pela responsabilidade. Essa mulher virtuosa, a característica dela é que ela era madura. E ela era responsável, mas responsável de um modo altruísta. Olha a segunda parte do versículo, e diz, e nunca lhe falta coisa alguma. Para quem? Para o marido e para toda a sua casa. Então, ela é responsável, mas de forma altruísta. Ela é responsável pensando no marido, pensando na sua casa, pensando nos outros. Eu sempre ouvi falar, e depois que eu tive as meninas, né, realmente isso é verdade. Quando a gente não tem filho, a gente passa pelas lojas, né, e fala assim, ai, que coisa linda, que vestido lindo. Depois que você tem filho, você esquece de você. É tudo, ai, que sapato lindo, que vestidinho lindo, é tudo elas. A gente só pensa nessas bichinhas, porque a gente deixa de ser egoísta. Mas aquele que é imaturo, aquele que é irresponsável, ele é egoísta. Ele só pensa no bem dele, ele só pensa nele. E essa é uma marca do imaturo. Agora a mulher não, a mulher virtuosa, essa que nós estamos aprendendo a andar com ela tinha plena confiança do seu marido porque ela era altruísta. Ela pensava nos outros, ela pensava no amanhã. Sabe aquela coisa que a gente faz? A mistura está contada, e a gente multiplica, consegue multiplicar a mistura, corta mais fininho, corta de um jeito, de repente cresceu o negócio. Por quê? Porque a gente está pensando nos outros, não está pensando só no meu bife, né, o meu grandão, não, está pensando em todo mundo. Ela tinha essa característica. Agora vamos ver qual é o seu nível de responsabilidade? Como está o seu nível de responsabilidade? Como estão as suas roupas? Não, aqui está tudo muito bonitinho, né? Olha o charme da Selma, gente. A mulher está maravilhosa hoje. Mas e lá em casa, como é que estão as suas roupas? Eu lembro muito, eu preparando a mensagem, eu lembrei tanto de uma irmã, que hoje as meninas dela estão moças, tão grandes. Mas ela falou assim, que ela encontrou a filha dela, de uns 3, 4 anos, né? Ela pegava as roupas assim e entuchava assim dentro do guarda-roupa, sabe? Aquelas coisas assim empurrando, sabe? E ela, o que você está fazendo? Eu disse, estou guardando roupa. Aí ela percebeu que a filha só estava copiando o que ela fazia.
Sabe, aquilo de você escolhe uma blusinha, não é essa, escolhe uma calça, não é essa, e de repente tem um monte de roupa, aí você pega todas aquelas roupas e enfia dentro do guarda-roupa. Seu nível de responsabilidade, como estão as suas roupas? Ou você abre o guarda-roupa na fé, Senhor, não cai, não cai, não cai em cima de mim? Como está? Tem uma mãe que esse tempo atrás, ela estava falando para mim, Rose, eu tive quase uma parada cardíaca, porque eu fui arrumar o guarda-roupa do meu filho e só tirei roupa suja. Em vez de colocar no cesto, ele pegava e enfiava dentro do guarda-roupa. Tinha até bicho lá dentro. Nível de responsabilidade, estou falando de uma criança. Mas e as suas? Como está o seu nível de responsabilidade com as suas roupas? Com seus sapatos, como é que está? Eu sei onde está um pé. Lá em casa, Jesus amado, com 2 mulheres, meu Pai eterno, mãe, eu achei um pé, eu quero morrer com isso. Mas você não tem só um pé, você não é um saci, cadê o outro? Mas tudo bem, ainda são pequenas, estou ensinando. Mas como estão os seus sapatos, hein? Tudo bonitinho, ajeitadinho, ou cada um num canto? Do quarto, da sala, como é que estão os seus sapatos? Como anda a sua saúde? Como anda a sua saúde? A sua responsabilidade com a sua saúde? Precisa ir no oculista, precisa ir no dentista, precisa ir num pedicure? Como está a sua saúde? Eu tenho 3 coisas que eu não posso comer muito, porque senão eu passo mal. É pipoca, amendoim e mortadela. São 3 coisas que o meu fígado grita depois. Eu sabendo disso, sendo madura, responsável, o que eu vou fazer? Eu não vou me acabar na pipoca. Mesmo que o povo lá em casa ame pipoca. Porque eu sei que isso vai me fazer mal. Mas quanta gente eu conheço que passa mal com bacon, com um monte de coisa e está lá. Olha, eu sei que eu vou passar mal, mas eu amo esse negócio. Qual o nível de responsabilidade com a sua saúde? Qual o nível? Já sabe que come um boi? Gente, não come o boi, come de pedacinho, mas não come ele inteiro, não. Como está a sua saúde? Nível de responsabilidade. E o seu quarto? Como está o seu quarto? Está tudo ajeitadinho? Está tudo no lugar? Ou tem uns negócios esquisitos andando por lá? Esses dias, quem foi? Uma mãe, ela postou no Face, gente, um bicho morto que ela achou no quarto do filho dela. Eu não acreditei naquilo. Tinha que ser adolescente mesmo. Mas como está o seu quarto? Quando eu era solteira, eu li um livro maravilhoso que ele falava assim, né? Ele dizia assim, rapaz, quando você for procurar uma moça para casar, cuida o quarto dela. Se o quarto dela estiver bonitinho, ajeitadinho, parabéns, case. Ela sabe cuidar de uma casa. Agora, se o quarto dela tiver uma bagunça, meu filho, se prepara, a casa vai ser uma bagunça. Então, se você consegue administrar um quarto, parabéns, você consegue administrar uma casa. Então, se você não consegue administrar uma casa, começa com o seu quarto, o seu guarda-roupa. Qual o nível de responsabilidade que você tem? O seu carro, como é que está o seu carro? Hein? Tem carro de mãe que misericórdia, né? Você fica assim, tem uma bolacha, tem um Danone. Como está o seu carro? O nível de... Eu não tenho carro, ajuda aí, Sérgio. Como é que tem que estar um carro certinho? A gasolina, o óleo, né, Henrique? Lavado, como é que está o seu carro? Como é que estão as suas finanças? Estão organizadinhas? É sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Você gasta mais do que você tem? É sua responsabilidade. E como estão os seus compromissos? Você fala e cumpre? Ou você fala e, está chovendo, e não vai? Como está o nível de responsabilidade? Aquela mulher, esta mulher, a mulher V, a mulher virtuosa, ela era confiável.
Ela era confiável porque ela era madura, e ela era madura porque ela em tudo que ela fazia, ela era responsável. E aí, você é responsável muito, pouco, médio? Meditando, eu descobri que se você é responsável no pouco, você consegue ser responsável no muito. Se você consegue administrar um quarto, você consegue administrar uma casa. Se você consegue administrar um guarda-roupa, você consegue administrar suas finanças. E assim vai indo. E assim vai indo. Aquilo que é pouquinho, que você consegue fazer, saiba que você consegue fazer muito. E é aí que vem. É daí que vem. Aquele que é confiável no pouco, Deus vai acrescentando mais ainda. Mais ainda. Por isso que você conhece algumas pessoas que fazem 1001 coisas ao mesmo tempo. Porque ela é confiável, ela é responsável. E quanto mais responsável você é, mais coisa vai sendo acrescentada. Porque toda vez que você recebe uma responsabilidade, é porque alguém está apostando em você. Alguém está olhando para você e dizendo assim, eu confio em você. Eu confio em você. Quando Deus olha para nós e nos dá uma responsabilidade, Ele está dizendo, eu confio em você. A primeira coisa que Deus te deu foi esse corpo lindo que você tem. É o templo do Espírito Santo, para você cuidar dele. Para você cuidar. É a primeira responsabilidade que você tem. E a mais coisas o Senhor vai acrescentando. O Senhor acrescenta filhos, o Senhor acrescenta parentes, o Senhor acrescenta marido, o Senhor acrescenta um trabalho, o Senhor acrescenta finanças, Deus acrescenta, porque Ele aposta em você. Deus olha para você e fala, eu confio em você. Eu creio que você é capaz, sim. E o Senhor vai dando. Então não fuja, não tenha medo. Quando vier alguma coisa grande na sua mão, mas saiba que isso está vindo da mão do Pai. Amém? E se você deseja grandes coisas, começa com um pouquinho, começa devagar, vai mostrando para você mesmo quanto você é responsável. Todo mundo tem, gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem aquele quartinho da bagunça em casa, não tem? Esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo. Ainda mais esse ano, que é o ano de arrumar a casa, colocar a casa em ordem. Então, aquele cantinho, eu estou de olho nele, gente, vocês não têm noção. Eu faço planos, eu vou jogar tudo no lixo. Mas Deus me deu uma responsabilidade, aquele quarto da bagunça, aquele cantinho da bagunça, e eu vou vencer ele. Vocês vão ver, eu vou chegar aqui e vou dar testemunho. Ó, venci. Porque Deus confia em mim, Deus acredita em mim, e Ele me deu isso e eu consigo fazer. E isso é pequeno, imagina as grandes coisas, imagina aquilo que é grande, aquilo que te assusta. Começa com um pequeno, começa com um pequeno, amém? Deus acredita em você. Aquele que é imaturo, ele não pensa nas consequências. Então, ele se torna irresponsável, uma pessoa egoísta, e perde a confiança. Mas aquele que é maduro, ele é responsável, e por ser responsável, ele tem a confiança. Ninguém impõe a confiança. Ninguém, eu não posso chegar e falar, Sérgio, confia em mim, Sérgio. Não, o Sérgio vai confiar em mim mediante a minha responsabilidade. Mesma coisa a Catinha, eu não posso impor na Catinha, Catinha, você precisa confiar em mim. Não, ela vai confiar em mim à medida que eu for mostrando a minha responsabilidade. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo que dentro de casa não existem máscaras. Dentro de casa não dá para fugir do que nós somos. Então, se esse homem, ele tem plena confiança na sua mulher, é porque ele olhava e falava, essa é responsável. Aí, eu não tenho esse problema, mas a maioria das mulheres tem, né? O seu marido consegue confiar em você o cartão de crédito? Lá em casa é o oposto. Eu que controlo. Mas o seu marido consegue confiar o seu dinheiro, as suas finanças para você? Esse homem, ele tinha plena confiança na sua mulher, porque ele sabia que ela era responsável. Para encerrar, para fechar, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas,
capítulo 1. Aqui fala de uma mulher admirável, admirável. Ela recebeu de Deus uma das maiores missões que um ser humano poderia receber. Ela foi encontrada digna de confiança. Digna de confiança. E ela era apenas uma adolescente. Apenas uma adolescente. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o 38. Nos fala um pouquinho de Maria. E você sabe que eu tinha uma resistência em relação a Maria? Porque você sempre tem aquela ideia, né? É a Virgem Maria, né? Aquela ideia da Igreja Católica. Até o dia que eu vi uma mensagem do pastor Joel, e ele pregou sobre a minha irmã em Cristo, chamada Maria. A minha irmã em Cristo, que eu vou encontrar lá no céu. E aí a minha visão dessa mulher mudou totalmente. E eu comecei a admirar ela. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Nessa época, eu fico imaginando quantas virgens existia em Israel. Quantas mulheres poderiam cumprir esta missão? O Senhor achou uma que era digna de confiança. E por que ela era digna de confiança? Porque ela era responsável. Ela era responsável. Ela confiou em Deus. E Deus confiou nela. Ela se entregou ao Senhor. Aqui ela poderia ser apedrejada, porque era isso que acontecia naquela época. Se uma moça, sendo noiva, era encontrada grávida, ela poderia ser apedrejada, ela corria riscos, ela podia ser rejeitada por José, rejeitada pela família, ela podia sofrer preconceito, como existe ainda hoje preconceito quando uma menina engravida e ela não é casada. A gente se diz muito moderno, né? Mas no fundo a gente tem preconceito. Então ela podia sofrer tudo isso, mas ela se entregou ao Senhor, ela confiou no Senhor. Ela teve no Senhor a sua esperança, a sua redenção. Ela confiou que Deus ia cuidar de todas as coisas, assim como cuidou. Assim como cuidou. Deus foi visitar José e falou: Ó, José, a bichinha está grávida lá, viu? E não é seu, não. É do Altíssimo. E você vai cuidar dela. E José, ele obedeceu. Deus cuidou de todas as coisas. A vida deles passou por risco quando Jesus nasceu. E o Senhor estava cuidando e mandou eles para o Egito, suprindo todas as necessidades. Maria confiava em Deus. Maria confiava em Deus. Então, eu encontro nessa menina, eu encontro uma fé madura, eu encontro uma dependência total em Deus, eu encontro uma confiança em Deus.
Maria era confiável. Era tão confiável que Deus entregou para ela o presente mais precioso que existiu, o filho dele. Imagina se Maria fosse uma mãe estressada, violenta, que resolve tudo no grito, que resolve tudo na paulada. Ai, se eu te pego, seu menino. Você consegue imaginar Maria assim, gritando com Jesus? Eu não consigo imaginar. Não consigo. Eu sei que era uma mulher como nós, que ficava nervosa e tudo mais, mas eu imagino uma Maria doce, porque Jesus era doce. Então eu encontro uma Maria preocupada com Jesus, sempre à volta, sempre servindo, e no dia da sua morte, onde estava Maria? Aos pés do Salvador, aos pés do Salvador. Era alguém que ficou com ele até o fim, nunca o abandonou. Ela era responsável. Ela sabia qual era a sua responsabilidade como mãe. Então Deus confiou nela, porque ela confiou nele. E o que Deus tem confiado para ti? O que Deus tem entregado na sua mão? E Ele tem falado assim, olha, é para você cuidar. O que Deus tem confiado para você? Uma casa, um quarto, algumas roupas, alguns sapatos. O que Deus tem entregado na sua mão? Às vezes são vidas, é líder de Gêmeos, trabalha com vidas. O que Deus tem dado na sua mão? Às vezes é uma família, é um marido, são filhos, são netos. O que Deus tem confiado na sua mão? E quanto responsável você tem sido nisso? O meu desejo nessa tarde é que você seja achada como essa mulher. Eu, fazendo o estudo, né, um monte de coisa eu fiquei com vergonha, porque muita coisa eu preciso consertar. Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias, né? Todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade, nos mostra, ó, conserta aqui, ajeita aqui, olha isso, todos os dias. E essa é a minha esperança para você, que você saia daqui com essa vontade, Senhor, eu quero ser digna da tua confiança. Eu quero ser digna da confiança das pessoas. Eu quero ser mais responsável com aquilo que o Senhor tem entregado na minha mão. Amém? Esse é o meu desejo. E eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, olhar para a tua palavra, Senhor, é como olhar num espelho, como está escrito em Tiago. Ali, Senhor, se reflete o nosso rosto. Ali, na tua palavra, se reflete, Senhor, o nosso caráter. E como o nosso caráter precisa, Senhor, de alguns ajustes, de algumas coisas que precisam ser consertadas. Porque o nosso alvo, Senhor, é nos parecermos cada vez mais contigo. Por isso, nessa tarde, a primeira coisa que queremos fazer, Senhor, é te pedir perdão. Senhor, nos perdoa por tudo aquilo que o Senhor confiou na nossa mão e a gente não soube tratar bem. Nos perdoa pelos momentos imaturos, Pai, onde a gente agiu sem pensar, sem levar em razão a consequência do nosso ato. Nos perdoa. Desejamos ser maduros, desejamos ser mais responsáveis, Senhor. A começar com a nossa saúde, a começar com a nossa casa, a começar com os ministérios, a começar com tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Nós desejamos, Senhor, consertar, Pai. Queremos, Senhor, que aquela pessoa que a gente mais ama, aquela pessoa que a gente mais admira, possa olhar para nós e falar, você é plena de confiança. Isso é um elogio lindo, Senhor. Isso excede qualquer coisa, Pai. E é isso que nós desejamos, Senhor. Desejamos que o Senhor olhe para nós e nos diga que somos dignos de confiança, Pai. Queremos ser encontrados por Ti, Senhor, assim, dessa forma, dignos de confiança. Por isso, Senhor, nos ajuda nas nossas responsabilidades. Arranca de nós, Senhor, toda preguiça, Pai. Arranca de nós toda acomodação, Senhor. Arranca de nós toda aquela frase de, amanhã eu cuido disso. Não, que possamos cuidar hoje, que possamos ser responsáveis hoje, que possamos fazer hoje, Pai, e não esperar pelo amanhã.
Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos por esse princípio maravilhoso que ouvimos de ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim que você chegou, você recebeu um envelope e dentro dele tem uma ficha. Você não precisa se identificar, mas eu queria que nessa tarde você colocasse o seu pedido de oração, mas em relação à sua família. Às vezes a sua família está passando por contenda, dificuldade financeira, dificuldade na saúde, está passando por alguma dificuldade. Eu quero que você coloque esse motivo de oração, a sua família. Aí você pode pensar assim, mas Rose, a minha família está 10, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, é só flores, nenhum espinho, só flores. Então, coloca a família de alguém, coloca a vida de alguém que está passando por dificuldade. Às vezes é um vício de álcool, às vezes é o vício de drogas que está roubando essa família, às vezes é o adultério que está roubando essa família. Mas nessa tarde, eu quero que você faça isso. Preencha, não precisa se identificar. Apenas preencha e coloque a sua família diante do Senhor, porque é assim que nós vamos clamar. Amém? Eu quero também te convidar para amanhã, nós temos o nosso culto de oração, a partir das 8 horas da noite. No domingo nós temos o nosso culto de adoração e comunhão, primeiro às 10 da manhã e depois às 7 horas da noite. E esse finalzinho de fevereiro, início de março, nós vamos ter uma programação muito especial. Nós vamos ter 50 horas de oração. Esse período que o mundo conhece como carnaval, aqui para nós é o nosso espiritual. É onde nós buscamos mais o Espírito. Enquanto o mundo está se deleitando na carne, sendo irresponsável, não pensando no amanhã, nós estamos aqui buscando mais ao Senhor. E nós vamos ter 50 horas de oração. Vai começar sexta-feira, às 23 horas, com uma vigília até às 3 horas da manhã. E no sábado, a partir das 3 horas, vai começar um período de oração e leitura da Bíblia. E isso vai até terça-feira, gente. Até terça-feira a gente vai ter vigília, vai ter evangelismo, vai ser um período voltado mesmo para buscar ao Senhor. Amém? Eu lembro muito, eu já estou aqui na igreja, acho que já faz quase 20 anos. Eu lembro tanto desses espiritual que a gente clamava e o Senhor libertava, curava. O Senhor trazia tantas coisas maravilhosas, sabe? Enquanto o inferno está dizendo que a festa é dele, nós aqui estamos fazendo resistência. Amém? Nesses dias, tem muitos jovens que entram nas drogas, são muitas meninas que são violentadas, mas a igreja, orando, buscando ao Senhor, o inferno, ele recua. Ele recua. Amém? Os nossos filhos, os nossos parentes, eles não são do inferno, eles são do Senhor. E nós vamos declarar isso sobre a vida deles, que eles vão ser guardados, que toda ilusão com esse mundo vai ser desfeito. Amém? E no próximo período de espiritual, eles vão estar aqui junto com a gente. Amém? Em nome de Jesus. Então não perca essa oportunidade de buscar mais ao Senhor. No dia 8, dia 9 de março, nós vamos ter o aniversário da igreja. E nós vamos ter aqui o evangelista Edson Teixeira pregando tanto no sábado como no domingo. Convide pessoas, traga mais alguém. Ele é um homem de Deus, raro em nosso meio, mas é um homem de Deus. A gente não pode perder essa oportunidade. Preparou a sua oferta? Amém? Vamos levantar? Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ofertarmos na tua casa. Pedimos a tua bênção sobre aqueles que estão entregando e também pedimos a bênção sobre aqueles que nessa tarde não têm como ofertar. Que a tua bênção seja sobre eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, trazendo, Senhor, respostas de emprego, trazendo, Senhor, respostas de causas na justiça, trazendo promoções, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Cuida dos teus servos, Pai, na mesma medida que eles também têm cuidado da tua casa. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. As meninas vão estar passando, recolhendo as ofertas. Amém.